Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar a unidade 3, a Revolução Francesa, e tem como objetivo conhecer e entender essa revolução e as consequências, tanto para a Europa quanto para o mundo. Eu sou a professora Laiane, e vamos lá? O período em que ocorreu a Revolução é um período bem conturbado. A gente tinha no poder um monarca absoluto. O que significa isso? Todo o poder era concentrado nas mãos do rei. Além disso, a gente tinha alguns grupos que eram privilegiados, tanto o clero como a nobreza. E a gente tinha, em sua maioria, o terceiro estado, que era composto por camponeses, burgueses, sans-culottes, que não possuíam privilégios políticos e ainda pagavam muitos impostos. Esse movimento, essa revolução, vai ser fortemente influenciada pelo iluminismo, e essa revolução ela foi tão grande, tão importante, que ela marca a transição da idade contemporânea, da idade moderna para a idade contemporânea. Além disso, ela também vai influenciar movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira. Como eu disse, eles foram fortemente influenciados pelo movimento iluminista. Esse movimento tinha filósofos, intelectuais, que queriam agora que as coisas fossem resolvidas através da razão, da ciência. Então, eles questionavam tudo que estava no antigo regime. Eles acreditavam que a ordem social era definida pelos homens, sendo possível a modificações e alterações. A sociedade na França, ela era estamental, ou seja, cada grupo tinha o seu papel na sociedade. No topo a gente tinha o rei, depois a gente tinha o primeiro estado, que era composto pelo alto clero e o baixo clero. Tinha mais ou menos 120 mil pessoas. O segundo estado era composto pela nobreza de sangue e nobreza de espada. Tinha 350 mil pessoas. Tanto o primeiro estado como o segundo estado tinham privilégios tributários e jurídicos. No terceiro estado, a gente tinha a maioria da população, mais ou menos 24 milhões de pessoas, e eles eram compostos pela burguesia, pelos camponeses, pelos sans-culottes, pelo povo em geral. Os burgueses aqui, gente, eles já detinham dinheiro, muito deles, mas não tinha nenhum prestígio dentro da política, não podia optar dentro da política. O clero constituía apenas 2% da população e eram isentos de pagar impostos. A nobreza, 2,5% da população da França era nobre. E a gente tinha um terceiro estado, que era a maioria. 95% da população pertencia a essa classe, que era bastante heterogênea, como eu falei. Tinha aquelas pessoas que tinham dinheiro, que eram os burgueses, mas também tinham aquelas pessoas que estavam morrendo de fome, que eram os camponeses. Desde que Luís XIV, o Rei Sol, assumiu o reinado, a França encontrava-se cheia de dívidas, advindas de antigos reinados, guerras, manutenção da corte, e essa corte era bastante luxuosa. A gente tem o exemplo, o Palácio de Versalhes, onde as pessoas viviam no maior luxo, enquanto tinham camponeses passando fome. O rei detinha o poder absoluto, controlando todas as áreas do Estado. O povo não tinha nenhum tipo de voz, não podia votar, nem sequer dar opinião sobre o governo. Quem se opunha a esse governo eram condenados. A gente tinha uma prisão chamada de Bastilha, onde eram presos os presos políticos. A população vivia em condições precárias, como eu falei para vocês. Aqui na foto, nesse retrato, a gente pode constatar a revolta desses camponeses realmente, porque eles estavam passando dificuldade, enquanto tinha uma corte que estava gastando dinheiro a rodo. Estima-se que a Revolução teve início quando o Luís XVI ele tentou criar algumas reformas tributárias a fim de conseguir também que os nobres e o clero passassem a pagar impostos. Eles vão se negar, então o Luís XVI vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não era convocada há mais de um século. Nessa Assembleia, a gente vai ter a representação tanto do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Gente, o terceiro estado era mais numeroso, porque ele representava a população. Mas tanto o clero como os nobres queriam que a votação fosse por estado, ou seja, cada estado tivesse direito a um voto, o que seria desigual. O rei
o terceiro estado, então, eles vão começar a levantar a bandeira. Um voto por pessoa, um voto por cabeça. Isso é mais justo. O rei vai tentar conter a exaltação e ordena que fechem a sala de reunião. E o pessoal do terceiro estado, eles vão se reunir no jogo da pele. Jogo da pele é como se fosse um jogo de golfe atualmente. E lá eles vão fazer um juramento, que eles não vão se separar até criarem uma constituição para a França. Em 9 de julho de 1789, foi proclamada a Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar a Constituição da França, e com certeza o rei não ia gostar nada disso, porque agora ele não ia ter mais o poder absoluto, ele iria ter que dividir o seu poder com o parlamento. Então, o Luís XVI ele vai começar a dizer para as pessoas que ele vai fechar essa Assembleia Constituinte, que ele vai oprimir todo mundo. Então, no dia 14 de julho, a gente vai ter a queda da Bastilha. Gente, a Bastilha era principalmente uma prisão política, e ela representava o poder absolutista de Luís XVI. Então, as pessoas, quando elas quebram a Bastilha, simbologicamente elas estão entendendo que elas estão tirando o rei absolutista do poder. A multidão vai libertar os presos, massacra os guardas e vai incendiar e destruir a Bastilha e decapitou o responsável por essa prisão. E esses rumores, essa revolução, vão chegar também aos camponeses. Eles vão começar a se rebelar também. Vão invadir castelos, vão queimar papéis de dívidas, vão saquear as casas, executar a família de nobres, e também vai ocupar propriedades feudais e exigirem reformas. A burguesia ela vai ficar com medo dessa revolução chegando ao povo, porque eles querem uma revolução, mas uma revolução burguesa, né? Então, no dia 26 de agosto de 1789, vai se fazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dando fim a qualquer dispositivo legal que juridicamente diferenciasse as classes sociais da França. O lema agora passa a ser liberdade, igualdade e fraternidade. E esse lema, gente, eles representam também a bandeira da França hoje, né? Azul, branca e vermelha, que representa, então, liberdade, igualdade e fraternidade. Os principais pontos foram respeito à dignidade da pessoa, liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade e não à opressão política e liberdade de opinião e pensamento. Aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade, representando a bandeira. O documento declarava a liberdade jurídica e pessoal para todos os homens do mundo, a propriedade privada sendo inviolável e sagrada, e legitimava a burguesia no poder, que agora vai passar a ser a classe dominante dessa revolução. Aqui, gente, a gente tem a queda da Bastilha, a representação da imagem de Jean-Pierre Orwell. A pela, o jogo antigo que usava raquetes semelhantes ao tênis, como eu falei para vocês. Na primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, foi fundada uma monarquia parlamentarista ou constitucional. O confisco dos bens do clero francês foi considerado um ato mais importante da Assembleia. E também vai ter a Constituição Civil do Clero, onde o clero passava a ser funcionário do Estado, não mais autônomo. O rei não conseguiu assimilar a perda do poder e, em contato com imigrantes do exterior, começou a conspirar para invadir a França. Em 1791, a Constituição vai ficar pronta, instituindo a monarquia parlamentar. Essa monarquia parlamentar é aquela onde o rei reina, mas quem governa é o parlamento, semelhante à monarquia da Inglaterra atual. 3 novos poderes surgiram: legislativo, executivo e judiciário. Gente, esses poderes eles foram fortemente inspirados no pensador iluminista Montesquieu. Caberia à Assembleia o poder legislativo e o rei o poder executivo. O trono continuaria hereditário e os deputados exerceriam mandatos de apenas 2 anos. Nisso, gente, vai surgir... nessa nova fase, o voto vai ser censitário, ou seja, só quem tem dinheiro vai começar a votar. E isso seria, então, a alta burguesia. O povo francês continuaria sem direito ao voto, o que gerou conflitos entre os integrantes do terceiro estado. O resultado na separação da criação de novos partidos. A gente vai ter os partidos jacobino, que são o partido mais revolucionário, eles queriam uma revolução mais radical, e os girondinos, que eram integrantes da alta burguesia. Na extrema-direita havia poucos remanescentes da aristocracia, conhecidos por aristocratas, defendendo o poder absolutista.
Gente, vai ser nesse momento que vai surgir aquela concepção de esquerda e direita, porque os jacobinos, como eles eram mais radicais, mais revolucionários, eles se sentavam à esquerda do plenário. Já os girondinos, que eles eram mais reservados, eles não queriam uma revolução tão grande, mais moderados, eles sentavam à direita do plenário. Foi aí que surgiu essa divisão entre esquerda e direita, mas lembrando que hoje essa concepção é um pouco diferente. Convenção Nacional. O período da Convenção Nacional foi de 1792 até 1794 e é considerada como a segunda fase da Revolução Francesa. Foi um período bastante complicado em que os populares, ou seja, os jacobinos, conseguiram assumir o comando da Revolução. Antes da monarquia parlamentar cair, a burguesia chegou a proclamar uma república girondina com a intenção de assegurar os interesses e o poder político do Estado. Devido às tensões, a alta burguesia se viu obrigada a tirar do poder o Luís XVI e a monarquia caiu. Porque então, gente, o Luís XVI começa a conspirar contra a Revolução. Então, ele vai ser morto e as pessoas vão dizer que ele foi morto porque ele estava conspirando contra o seu próprio país, que ele era um traidor da França. Comuna Insurrecional de Paris, abril de 1972. Com medo de que outras nações europeias invadissem a França, os revolucionários formaram um grande exército e ficou conhecido como Comuna Insurrecional de Paris. Após vencer os revolucionários, foram tomados por um sentimento nacionalista. Um novo governo começou a surgir e a República foi instituída como a convocação de uma convenção nacional. O rei Luís XVI se tornou inimigo do povo, acusado de contra-revolucionário, e no dia 10 de agosto de 1792, ele vai ser morto. A convenção era formada pela maioria de jacobinos e pelos sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eles eram trabalhadores urbanos que não tinham muito dinheiro, então eles não usavam a calça a moda da época, que os nobres e a burguesia usavam. Então, sans-culottes seria sem calças. Havia também a presença dos girondinos que condenavam a parte radical da Revolução. Gente, agora Robespierre, que era o líder dos jacobinos, ele vai decidir guilhotinar o rei Luís XVI. Os jacobinos assumem o poder político do Estado e a República Girondina caiu. Foi proclamada uma República Jacobina em 1793. Seus princípios satisfaziam os interesses da população, pois garantiam-lhes o direito de poder de decisão. O voto passou a ser universal e todos os homens maiores de idade votavam. Foi estabelecida a lei do máximo, onde os alimentos não podiam ter o valor máximo. Era um valor estipulado. A reforma agrária também teve início com a venda das terras da nobreza e da igreja, sendo essas divididas em lotes menores e vendidos por um preço acessível à população. E a gente também vai ter a Era do Terror. Gente, essa Era do Terror vai ser quando Robespierre ele começa a achar que todo mundo que conspirasse contra o governo, contra a revolução, eles deveriam ser guilhotinados. A guilhotina também vai se tornar um grande marco desse processo revolucionário. Então ele podia só imaginar que alguém estava conspirando contra a revolução, que ele iria guilhotinar. Após isso, gente, a gente vai ter uma figura muito importante, o Napoleão Bonaparte. Ele vai aparecer no período em que os jacobinos eles vão perder o poder, porque as pessoas vão começar a ficar com medo dos jacobinos e da guilhotina de Robespierre. Tanto que em uma contra-revolução, em um golpe, os girondinos vão tirar Napoleão do poder e vão guilhotinar o seu líder principal, que era Robespierre. Aí, então, os girondinos eles vão passar para o poder e vão instalar o diretório, que vai ser de 1795 até 1799. E uma das primeiras decisões foi a elaboração de uma nova Constituição. E vai ter novas leis que vai beneficiar principalmente a burguesia. Além disso, o voto vai voltar a ser censitário. Em 1796, os jacobinos ainda tentaram reagir com a conspiração dos iguais, liderados pelo Graco Bafeu, que lutavam pela igualdade de fato entre os homens. A reviravolta dos jacobinos não foi concretizada, o diretório prendeu e decretou a pena de morte de todos os que participaram. E é nessa que vai surgir uma grande figura.
Vai surgir então Napoleão Bonaparte. Ele era muito brilhante no campo militar. Ele foi um dos comandantes que lutaram contra os estrangeiros na Revolução Francesa. E ele vai ser reconhecido por ser um excelente estrategista. E general participou de lutas contra países absolutistas que invadiram a França e conquistou vitórias muito importantes. Então, já diziam-se que a França precisava de um líder carismático, um líder estrategista, um líder forte. Então a gente vai ter o golpe de 18 do Brumário, que vai ser assim que Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder com o cargo de primeiro cônsul. A primeira medida econômica foi a criação do Banco da França, que tinha como função controlar a emissão de moeda, ajudar a burguesia com financiamentos. Para aumentar sua popularidade, Napoleão reatou as relações com a igreja e a educação passou a ser obrigatória. E a obrigação do Estado era dar a educação para essas pessoas. Foram criados vários internatos. Visando ampliar seu poder, decidiu estender seu mandato por mais 10 anos e rebaixou os cônsules a consultores. O líder francês controlava o país praticamente sozinho. Nesse período, pois havia concentrado todo o poder político em suas mãos. Em 1804, ele vai fazer uma nova constituição, garantindo melhores condições também para a burguesia. Um dos pontos mais curiosos da Constituição de Napoleão era a lei que regia sobre o seu poder, a qual lhe concedeu o cargo de cônsul vitalício, o caminho que iria levá-lo a cargo de imperador. No mesmo ano após o plebiscito, foi declarado como imperador Napoleão Bonaparte. Ele fez um plebiscito, convocou a população, perguntando se a população queria que ele se tornasse imperador, e a população, todo mundo foi praticamente unânime e votou que sim. Apesar de ter uma grande influência militar, Napoleão não conseguia impulsionar a economia francesa. Para reverter a situação e superar a Inglaterra, ele impôs o bloqueio continental, onde proibia comércio da Inglaterra com qualquer país da Europa. Ou seja, nenhum país mais europeu podia comercializar com a Inglaterra, porque senão ele iria atacar junto com o seu poder militar. Muitos países foram atacados, pois eram dependentes dos produtos ingleses. Um exemplo muito grande é Portugal. Portugal era muito dependente de Napoleão, ou muito dependente da Inglaterra. Então, ele não vai aceitar o bloqueio continental. Napoleão vai invadir Portugal e Portugal vai ser obrigado a vir para o Brasil com sua família, o que vai ocasionar diretamente a independência do Brasil. Além disso, a Rússia, com milhares de soldados em general, foi surpreendido pelo rigoroso inverno. A Rússia, ela vai aceitar o bloqueio continental, mas isso vai influenciar diretamente na economia e então eles vai acabar com o bloqueio continental e vai começar a comercializar com a Inglaterra. Então, o exército do Napoleão vai invadir a Rússia, que era fraca, ela não era forte militarmente. E o que eles vão fazer? Eles vão tentar atrair, os russos vão tentar atrair os militares para as áreas mais frias, e quando eles chegam nessas áreas mais frias, eles saem da cidade e levam todos os recursos, todos os alimentos. E isso a gente fica conhecido como General Inverno. Eles vão perder para o General Inverno. Veja o resumo em formato de esquema. A gente vai ter causas da Revolução Russa. Monarquia absolutista com o Franco monarca, o rei Luís XVI, a população dividida em 3 ordens, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, o iluminismo que influenciou diretamente, a França manda tropas suprimindo para ajudar os revolucionários americanos com ideias revolucionárias e várias dificuldades financeiras, que fez com que Napoleão Bonaparte propôsse o bloqueio continental. A repercussão no Brasil. A gente vai ter a Conjuração Baiana ou dos Alfaiates, e eles tinham o intuito de separar-se do Brasil, porque o Brasil separasse de Portugal, porque eles acreditavam que Portugal estava oprimindo com muitos impostos. Além disso, também vai influenciar a Inconfidência Mineira. Aqui os ideais franceses se traduziam na busca de independência política e na fundação de uma república baiense. Os panfletos republicanos defendiam a liberdade e a igualdade dos cidadãos, bem como o fim da escravidão.
O exílio de Napoleão. Por volta de 1811, iniciou-se o declínio do Império Napoleônico. Um dos fatores que contribuíram para isso foi o fracasso do bloqueio continental contra a Inglaterra. Como a Inglaterra era muito mais industrializada que a França, os ingleses acabavam levando a melhor nesse conflito. Enquanto eles abriam novos mercados na América Latina, a crescente despesas de guerra mergulhavam a França numa crise econômica de grandes proporções. Na primavera de 1812, o exército de Napoleão, com 600 mil soldados e 108 mil cavalos, invadiu a Rússia. Para defender-se, os russos utilizaram da tática chamada terra arrasada, ou também General Inverno, como eu falei para vocês. Eles não enfrentavam as tropas francesas diretamente, simplesmente retiravam-se, levando tudo o que podiam, incendiando as casas e as plantações, envenenando as águas e destruindo tudo que pudesse ser utilizado. Depois passaram a fustigar por meio de guerrilhas os comandados por Napoleão. A derrota das tropas de Napoleão levou o governo da Inglaterra, da Áustria, da Prússia e da Rússia a formarem a Sexta Coalizão Europeia, em 1813. O exército de Napoleão foi finalmente derrotado na Batalha das Nações. Em 1814, as forças vitoriosas invadiram o território francês e ocuparam Paris, forçando-o a abdicar do trono. Napoleão foi exilado na pequena ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Com o exílio de Napoleão, a antiga dinastia de Bourbon foi restaurada na França, ou seja, voltou-se a uma monarquia absolutista. Com o rei Luís XVIII, voltaram para a França os nobres, o clero que havia fugido para o exterior. As tentativas dessas classes sociais de reaver as terras confiscadas durante a Revolução provocou um enorme descontentamento popular. Em pouco tempo, a monarquia Bourbon se tornou novamente odiada pelos franceses. O governo dos 100 dias. Luís XVIII, ele fugiu para o exterior e Napoleão ele retornou ao trono. E nisso ele governou por um período de 100 dias. Quando ele volta, ele já vai querer voltar à vingança, querendo se vingar da Inglaterra. E então ele vai perder para a Inglaterra na Batalha de Waterloo, em 17 de julho de 1815. Ele vai ser forçado a abdicar do poder novamente, e ele vai ser exilado agora pelos ingleses na ilha de Santa Helena, ao sul do Oceano Atlântico, e ele vai ficar lá até a sua morte. Depois disso, Luís XVIII vai reassumir o trono. Enquanto isso, no Brasil, em 1806, quando foi decretado o bloqueio continental contra a Inglaterra, o governo português, pressionado no mar pelos ingleses e ameaçando em terras pelos franceses, procurou manter uma posição de neutralidade. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.